Em um vasto e imersivo mundo da arena, Kang Yun-Unvo, conhecido como Melee God, reinava supremo. Ele detinha o cobiçado título de primeiro lugar no ranking global, ostentando o nível de personagem total mais alto e a maior quantidade de pontos de coliseu nesse reino virtual. Enfrentou um adversário formidável, o Rei Escorpião Colossal, que habilmente derrotou com sua destreza malaya. Enquanto a fera virtual desmoronava, uma mensagem declarava sua vitória clara sobre o chefe: você eliminou o temível Rei Escorpião. Não pôde deixar de suspirar, perguntando-se qual desafio deveria enfrentar em seguida. Percebeu que poderia se sentir entediado por um tempo e, com um sentimento de finalidade, decidiu afastar-se do jogo, concentrando-se no mundo real naquele dia. Renunciou permanentemente à arena. Mais tarde, em um café local, o amigo de Kang, Kwon Yang-chan, ficou completamente incrédulo ao saber que Yun-Unvo havia excluído sua prestigiosa conta da arena. Wu explicou calmamente que não poderia ser um jogador para sempre e precisava redirecionar sua atenção para o mundo tangível. Yang-chan ficou chocado, exclamando que deveria ter ficado mais surpreso, considerando que o jogador de maior classificação do mundo havia desaparecido repentinamente. Apontou que, ao vender todos os seus itens no jogo, Yun-Unvo poderia ter ganhado dezenas de milhares de dólares. A resposta de Yun-Unvo foi resoluta, pois fez essa escolha porque não queria ter arrependimentos. Para ele, os jogos eram para diversão, não para ganhar dinheiro. Yang-chan perguntou sobre os planos futuros de Yun-Unvo, e ele revelou sua intenção de servir no exército e eventualmente assumir o negócio de seu pai. Contrariado, Yang-chan murmurou que se preocupar com aquele cara rico era extravagante. No entanto, a vida tem uma maneira de lançar bolas curvas, e 2 anos depois, ele se viu trabalhando meio período em uma loja de conveniência, ganhando mero $8,90 por hora. Seus dias eram preenchidos lidando com clientes indisciplinados e frequentemente intoxicados que testavam sua paciência. Não pôde deixar de compará-los aos goblins irritantes do jogo. Era um longo caminho de sua vida anterior como herdeiro da construtora Heritage, uma das maiores conglomerados. A espiral descendente começou durante os últimos dias de seu serviço militar, com a súbita falência da empresa de sua família. Seu pai, uma vez o pilar da família, adoeceu gravemente, e sua estabilidade financeira desmoronou sob o peso de dívidas insuperáveis. Sua missão era clara: sustentar sua família, uma refeição de loja de conveniência expirada de cada vez. Economizar cada centavo era crucial, pois o dinheiro ia para as contas médicas de seu pai e as necessidades básicas de sua família destroçada. Enquanto vagava pelas ruas, Yun-Unvo recebeu uma mensagem inesperada de Yang-chan, alguém que evitava desde a queda financeira de sua família. Yang-chan tinha medo de reconectar, temendo que isso só aumentasse seus sentimentos de inadequação. Ele ofereceu seu apoio, enfatizando que os amigos estão lá para ajudar um ao outro nos momentos difíceis. Também apresentou uma proposta intrigante em voltar para a arena. Yang-chan informou a Yun-Unvo que o jogo estava incrivelmente lucrativo no momento, e ser um jogador de alta classificação ou profissional poderia facilmente render 6 dígitos para alguém como Yun-Unvo, um ex-jogador número 1. A ideia o deixou chocado e pensativo se ele poderia, de fato, aproveitar seu status como jogador de classificação mais alta mais uma vez para ganhar a vida. Ao chegar à loja de departamentos, Yun-Unvo não pôde deixar de sentir um senso de futilidade. Olhando para trás, percebeu que havia se envolvido em fantasias sem sentido. Não tinha percebido na época que aqueles 8 cubos que comprara eram excessivamente caros, custando pelo menos 3 vezes seu magro salário mensal. O arrependimento o atingiu, especialmente em relação à sua decisão impulsiva de excluir sua conta da arena. O peso de sua decisão pressionou-o, e ele se viu lamentando mais a cada momento que passava. Enquanto lutava com esses pensamentos, um encontro inesperado interrompeu sua agitação interna. Um homem acompanhado por uma garota se aproximou dele, perguntando se ele era Kang Yun-Unvo, confirmando sua identidade. Reconhecendo o homem como Jung Han-bik, o filho delinquente do Sr. Jung, ex-parceiro de negócios de seu pai, Han-bik deu um sorriso debochado quando se dirigiu a Yun-Unvo, sugerindo que o CDO da construtora dança não o considerava significativo o suficiente para lembrar. Ficando irritado, Yun-Unvo tentou sair, instando Han-bik a realizar seus negócios e partir. No entanto, Han-bik continuou provocando-o, cutucando o fato de que a família de Yun-Unvo agora estava desamparada. Ele questionou se Yun-Unvo tinha dinheiro para um lugar como o shopping,
Confuso e aflito, Yun-Woo exigiu saber como Han-Bik tinha conhecimento das lutas financeiras de sua família. O sorriso sinistro de Han-Bik se alargou quando revelou que seu pai tinha orquestrado a queda da família de Yun-Woo. Ele se gabou de que era hora de seu pai, que havia servido sob o pai de Yun-Woo por décadas, assumir o poder. Han-Bik mencionou friamente o pai de Yun-Woo e sugeriu que ele cuidasse dele para que seu pai não ficasse sozinho em seu leito de morte. Enfurecido por essas revelações e pela crueldade de tudo isso, a contenção de Yun-Woo se quebrou. Ele deu um soco no rosto de Han-Bik e o amaldiçoou, culpando a ele e a seu pai pela ruína dos negócios de sua família. O guarda-costas de Han-Bik interveio, tentando conter Yun-Woo, mas ele fez uma ameaça veemente de que o mataria, independentemente das consequências. A garota que acompanhava Han-Bik ordenou que os guardas chamassem a polícia. Momentos depois, quando Yun-Woo saiu da delegacia, a chuva caía pesadamente sobre ele. Ele ponderou sobre o verdadeiro valor do dinheiro. Não apenas haviam traído sua família, mas também haviam exibido sem vergonha suas ações, como se fosse algo para se orgulhar. Yun-Woo jurou a si mesmo que buscaria a vingança, mas a pergunta urgente permanecia: como? Como ele poderia executar sua vingança quando se sentia tão impotente? Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele lutava com seu avassalador sentimento de impotência. Em meio à sua turbulência emocional, ele ouviu uma conversa em uma tela de TV próxima. A repórter de notícias anunciou que um certo indivíduo já havia feito milhões através da transmissão da arena e recentemente assinou um contrato com um salário impressionante de 500 mil. Ela explicou como a arena estava tendo um impacto sem precedentes na economia, com diversas oportunidades de trabalho relacionadas ao jogo surgindo. Impulsionado por uma onda de determinação e uma necessidade desesperada de mudar suas circunstâncias, o corpo de Yun-Woo agiu por conta própria. Ele impulsivamente ligou para seu amigo Yang Shan, sentindo nem orgulho nem vergonha no momento em que Yang Shan atendeu. Ele perguntou sobre o motivo de Yun-Woo não ter respondido às suas mensagens. No entanto, Yun-Woo tinha uma pergunta urgente para seu amigo, e Yang Shan poderia ajudá-lo a voltar para a arena. Enquanto isso, dentro da equipe de gerenciamento de jogos da arena, um tumulto inesperado irrompeu. Um personagem acabará de ser criado com o nome de usuário Meligo, o perfeccionista Melegod. No entanto, o gerente da equipe estava pouco impressionado, descartando o retorno de um jogador que estivera ausente por 2 anos. Ele ordenou que a equipe voltasse ao trabalho. No entanto, uma gerente de jogo, uma jovem, ouviu a conversa deles e ficou curiosa. Ela pediu informações sobre o personagem atualmente no tutorial de um NPC chamado Al. Ele relatou que Kang Yun-Woo, no meio do tutorial, já havia completado o teste de poder mágico e estabelecido um novo recorde. Todos ficaram perplexos com a performance de Yun-Woo e contaram ao gerente do jogo sobre isso. Os olhos de Yun-Woo se encheram de uma mistura potente de raiva e determinação enquanto exigia o próximo teste. Ele jurou que, se a arena fosse o único caminho para mudar suas circunstâncias, ele se tornaria um ranqueador mais uma vez, não importando os obstáculos em seu caminho. Após procurar a ajuda de Yonshan, encontrou-se na casa de seu amigo. A generosidade de Yonshan se mostrou ao fornecer a Yun-Woo um cubo, um item caro que estava muito além do alcance financeiro de Yun-Woo. Camus expressou sua gratidão, pedindo desculpas pelo favor e prometendo retribuí-lo. Em resposta, Yang Shan deu tapinhas em suas costas, um gesto cheio de camaradagem, e o tranquilizou para não afundar no desespero. Com um sorriso caloroso, deixou claro que Yun-Woo não deveria ousar ignorá-lo novamente, conforme adentrava os tutoriais do jogo. Al, o NPC guia do tutorial, apresentou a ele um teste de nível 10 adaptado ao seu registro. A nostalgia o envolveu, de fato, tinha passado um tempo desde que ele havia lutado na arena. Decidiu não ficar excessivamente animado inicialmente, fechando os olhos para se concentrar e regular sua respiração. O grito urgente de Al o lembrou de que o tutorial já havia começado, assim que o formidável guerreiro elfo negro investiu contra ele empunhando 2 espadas. Parecia ser um adversário formidável para um jogador de nível 1, mas Yun-Woo permaneceu imperturbável. Em uma exibição de reflexos ágeis e precisão, Yun-Woo conseguiu desviar e bloquear os ataques do guerreiro. Todos ficaram perplexos, incapazes de compreender como um usuário de nível 1 poderia parar com sucesso os golpes de um oponente de nível 10. A verdadeira força residia em seu controle incomparável sobre o jogo. Suas espadas se chocavam ritmicamente enquanto se engajavam em um duelo intenso, com os movimentos de Yun-Woo se tornando cada vez mais afiados e precisos.
O guerreiro elfo negro não conseguia compreender como um personagem de nível 1 estava o derrotando em velocidade e habilidade. Enquanto as memórias do passado passavam diante dos olhos de Unvo, a imagem do apoio de Yonshan, sua mãe ao lado de seu pai estranho e o rosto inteligente de Ambik, ele estava determinado a pagar suas dívidas de gratidão, desespero e vingança. Para alcançar isso, ele se comprometeu a se tornar um ranqueador da arena em um ritmo impressionante. Com um golpe poderoso, ele fez a espada inimiga voar e rapidamente empalou o guerreiro elfo negro. Enquanto isso, o gerente do jogo observava o espetáculo em sua tela de computador, sua incredulidade aumentando a cada momento. Um personagem de nível 1 recém-criado havia derrotado um guerreiro elfo negro de nível 10, superando suas expectativas. Do outro lado, Ao exibia uma expressão de genuína surpresa ao parabenizá-lo e anunciar que o tutorial havia terminado. Após completar o teste e receber a recompensa única de uma missão do chefe da vila de Aslan, deu, e Unvo estava extasiado. Dentro do pequeno baú havia um anel que continha o espírito de um gigante. Este item notável permitia que ele sentisse a força e o espírito do gigante, e ainda mais impressionante, tinha uma habilidade única. Por 5 minutos, poderia aumentar sua força com base em suas estatísticas de Stamus, com um tempo de recarga de 2 horas. E Unvo não pôde deixar de sorrir, sentindo que sua decisão de enfrentar o nível 10 havia certamente valido a pena. Enquanto saboreava esse novo poder, uma mensagem de Yang Shan apareceu. Yanshun estava perguntando se Yang Shan havia completado os tutoriais e generosamente ofereceu levá-lo em seu ônibus, o que era a gíria de jogador indicando que um jogador de nível mais alto ajudaria um de nível mais baixo. E Unvo riu da mensagem e informou Yang Shan que se encontraria com ele mais tarde, pois tinha algo importante para elaborar. Naturalmente, a curiosidade de Yang Shan estava no auge, e ele cutucou Unvo sobre esse item misterioso. Kinvo o brincalhão disse a ele para esperar um pouco, revelaria mais tarde, antes de desconectar. E Unvo fez um humilde pedido a Yang Shan antes de desconectar, pediu-lhe emprestado 50 de ouro, já que estava com pouco dinheiro. No passado, havia um item lendário conhecido por todos os jogadores hardcore da arena, a Poção X. Este item cobiçado oferecia um impulso substancial, aumentando a experiência ganha em 20% por 4 horas. As poções X eram muito procuradas e vendidas por um preço alto, cerca de 3.000 de ouro cada uma. No entanto, o fornecedor dessas poções havia misteriosamente desaparecido, fazendo com que o item caísse no esquecimento, ou pelo menos era essa a história. Poucos sabiam que Unvo era o fornecedor clandestino das poções X. Enquanto contemplava isso, ele percebeu que poderia cobrar o preço que desejasse se as vendesse em um leilão. No entanto, havia um obstáculo significativo: o ingrediente final necessário para fabricar essas poções era proibitivamente caro. E Unvo ponderou se deveria se aventurar em uma masmorra para obter por si mesmo. Após alguma contemplação, Unvo se viu parado na entrada da masmorra. No entanto, um homem bloqueou seu caminho, alegando ser o dono da masmorra para o Black Skull Guild. E Unvo não podia se dar ao luxo de recuar, considerando que a masmorra continha os ingredientes vitais de que ele precisava. Ele fez uma ameaça velada ao homem, sugerindo que seria do seu interesse se afastar, mantendo ao mesmo tempo uma aparência de cortesia. No entanto, o homem permaneceu obstinado e insistiu que Unvo partisse da área silenciosamente, aproveitando a oportunidade para zombar dele como um novato. Ignorando essas provocações, Unvo fez uma demanda direta para o homem se mover e ousadamente entrou na masmorra, passando por ele. Esse ato de desafio não caiu bem com o homem, que pressionou ameaçadoramente a ponta de sua espada contra o ombro de Unvo e o repreendeu por não ter obedecido ao aviso anterior de sair. Com um tom depreciativo, ele até se referiu a Unvo como um novato, ficando cada vez mais frustrado. Decisivamente, Unvo afastou a espada de seu ombro, transmitindo que sua vida no jogo tinha um imenso significado. Ele declarou que não podia se dar ao luxo de desperdiçar nem mesmo um único segundo. O olhar de Unvo continha um desafio, iniciando efetivamente uma aposta de exclusão de personagem, uma aposta audaciosa em que o personagem do perdedor seria excluído permanentemente. Apostas de exclusão de personagens eram quase desconhecidas, já que nenhum jogador estava disposto a correr um risco tão severo. No entanto, Emui estava prestes a reescrever as regras da arena. Enfurecido, o homem Park Joon-Woo aceitou o ousado desafio de Unvo e insinuou que Kyun-Woo precisaria criar um novo perfil após sua inevitável derrota. Uma série de mensagens apareceu,
o jogador Kang Yunvo definindo os termos vencedor leva tudo e exclusão de personagem. Joon Woo relutantemente aceitou esses termos, e com uma contagem regressiva em andamento, ambos puxaram suas espadas. Jumou alertou que ele não deveria fugir, mas ele, cheio de confiança, antecipava que derrotaria seu oponente em apenas 5 minutos. Ele encorajou Joon Woo a não ter medo, afirmando que era uma oportunidade rara enfrentar alguém de sua categoria. Irritado com sua insolência, Joon Woo retrucou que veria quanto tempo Yunvo conseguiria manter sua bravata. O palco estava montado para uma batalha que criaria uma nova tradição em a aposta de exclusão de personagem. Enquanto se aproximavam, Kang balançou sua espada com convicção, visando atingir Joon Woo. No entanto, a agilidade de Junho permitiu que ele evitasse facilmente o ataque iminente. Ele zombou de Yunvo, afirmando que suas habilidades de novato não seriam capazes de acompanhar sua velocidade. Mais um contra-ataque rápido de Shun lançou um ataque em Ken Woo, tentando desferir um golpe surpresa. Yunvo habilmente esquivou e parou o ataque com sua espada. A surpresa de Jumou cresceu quando questionou como alguém do nível de Ryumanvou poderia bloquear seus golpes. Ele considerou a possibilidade de Yunvo possuir um item único para explicar essa habilidade incomum. Um sentimento de nervosismo começou a surgir enquanto ponderava se Yunvo poderia realmente ser um jogador experiente disfarçado. Possivelmente um caçador de jogadores assassinos posando como um novato. Com um movimento rápido, Yunvo mirou sua espada na perna de Joon Woo, pretendendo explorar qualquer fraqueza que pudesse encontrar. No entanto, ele notou uma falta de reação de Joon Woo, levando-o a suspeitar que seu oponente havia suprimido de alguma forma seu senso de dor. Em um momento crucial, Yunvo ativou o poder do espírito gigante de seu anel, aumentando temporariamente suas estatísticas para seu potencial máximo. Esse aumento de poder deixou Joon Woo confuso, já que a velocidade e a força do ataque de Yunvo alcançaram níveis incomparáveis, deixando-o com vários cortes pelo corpo. A ansiedade tomou conta de Joon Woo enquanto ele lutava para compreender como um jogador aparentemente inexperiente havia virado o jogo de forma tão decisiva. Ele se viu preso e impotente diante desse oponente enigmático. Lawson pensou que Juma foi pego de surpresa enquanto Yunvo iniciava outro ataque implacável, prometendo concluir o duelo rapidamente. Joon Woo tentou desesperadamente se defender, mas seu corpo falhou, e Yunvo executou um golpe final fatal, cortando o pescoço de seu oponente. Yunvo declarou vitória, e enquanto o personagem de Junho começava a se desintegrar, Kim reivindicou todos os seus itens, com sua vitória garantida. Yunvo prosseguiu mais profundamente na masmorra determinado a localizar os ingredientes finais de que precisava. Dentro da oficina de Aslan, Yunvo usou um design de cápsula especializado para a criação de itens, em vez de interação do jogador. Ele criou com sucesso sua cobiçada poção X, agora conhecida como Elixir de Crescimento. Este item único aumentaria a experiência ganha em 20% durante a duração de 4 horas. Embora se você só possa produzi-lo uma vez por mês, Yunvo ficou aliviado que sua memória serviu bem. A notícia deste elixir excepcional rapidamente se espalhou por toda a comunidade da Arena. O exclusivo site de comércio da Arena, conhecido como a Loja da Arena, testemunhou uma demanda explosiva por este novo item. Uma única poção X surgiu no leilão, desencadeando uma frenesia entre os usuários. O preço do elixir disparou, superando em muitos recordes anteriores. 6 meses atrás, havia sido vendido por no máximo 3.000 de ouro, mas o preço final de lance atingiu impressionantes 5.000 de ouro. O impacto deste item recém-criado na economia da Arena deixou os jogadores atonitos, preparando o palco para o retorno de Yunvo ao jogo com fama e fortuna recém-descobertas. Enquanto Yunvo continuava sua jornada pelo vasto mundo da Arena, ele não conseguia deixar de pensar em sua situação financeira. Uma vez que cobrisse as contas do hospital de seu pai e garantisse que pudesse cobrir suas próprias despesas de vida, ele estimou que teria cerca de 2.000 de ouro restantes em sua carteira virtual. No contexto da Arena, onde um ouro equivalia a aproximadamente $1 do mundo real, isso era uma quantia significativa. Ele percebeu que esse caminho no mundo virtual poderia se provar mais lucrativo do que o trabalho mundano em meio período em uma loja de conveniência. Contemplando seus próximos passos, Yunvo percebeu que, independentemente de seguir uma carreira como streamer ou jogador profissional, ele precisava subir de nível e aprimorar suas habilidades de combate.
Com isso em mente, ele decidiu investir sabiamente seu ouro restante, em vez de gastar com equipamentos estéticos vistosos, mas impraticáveis. Primeiro em sua lista de compras estava um sobretudo de couro verde, infundido com um espírito do vento de baixo nível, que ostentava durabilidade total e um notável bônus de 15 de agilidade. Em seguida, adquiriu calças de couro de toupeira vermelha, com durabilidade excepcional e estatísticas de agilidade. Por último, investiu em suas botas afiadas, que forneciam ligeiros aumentos de defesa, força e penetração. Ao retornar ao NPC Del, que o havia recompensado anteriormente por sua vitória, Shamu foi recebido com espanto. Del não pôde deixar de comentar o quanto Yunwoo havia mudado desde o último encontro deles. Transeuntes até fizeram piadas sobre sua aparência, apelidando-o de semáforo devido ao seu traje descombinado. Constrangido, mas resoluto, Yunwoo silenciosamente dispensou seus comentários como tolos e reafirmou sua crença de que a praticidade superava em muito a moda no perigoso mundo da arena. Ele instou Del a lhe fornecer uma missão para marcar logo. Yunwoo se viu em meio a uma matilha de lobos ferozes, lançando-se com fúria implacável. Com um movimento rápido e fluido, ele despachou cada adversário com precisão, seu equipamento recém-adquirido e estatísticas aprimoradas tornando o combate eficiente. Ao cair o último lobo, uma tela de vitória apareceu, indicando que ele deveria retornar a Del e reivindicar suas recompensas. A autodisciplina de Kang entrou em ação quando ele se deu tapas em ambas as bochechas, lembrando a si mesmo que não estava neste jogo para lazer. Cada momento que passava aqui significava potenciais ganhos, e ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Seu objetivo estava claro, ele precisava atingir o nível 10 até o final do dia. Ao chegar à masmorra dos Goblins, ele encontrou uma multidão de jogadores. Conforme o esperado, um colega jogador anunciou que seu grupo estava procurando um combatente experiente. Então, Yunwoo deu um passo à frente e expressou seu interesse em se juntar. Inicialmente, o jogador concordou, mas depois hesitou ao perceber que Yunwoo não possuía itens de imunidade. Ele sugeriu que Yunwoo Mula procurasse uma festa de novatos em vez disso, considerando sua equipe muito avançada. Frustrado, mas determinado, ele argumentou que poderia lidar facilmente com desafios como o veneno de goblins sem imunização. Nesse momento, uma garota se aproximou dele e perguntou sobre sua experiência na masmorra dos Goblins. Ela explicou que seu grupo estava se aventurando nesta masmorra pela primeira vez e esperava encontrar um membro com experiência. Sem hesitar, Yunwoo assegurou a ela que não apenas se juntaria, mas também lideraria o grupo, garantindo que se sentissem totalmente confortáveis com sua escolha. Eventualmente, ela o levou aos membros de seu grupo e anunciou feliz que havia garantido seu último membro. A garota se apresentou como Choisomi, uma sacerdotisa de nível 20, enquanto Yunwoo se apresentou como um guerreiro de nível 20. Ele apreciou o sistema da arena por manter a janela de status do usuário privada, permitindo que ele mantivesse sua fachada. Os outros membros do grupo também revelaram suas identidades: Choi Jinwoo, um guerreiro de nível 24, Shimin, um arqueiro de nível 22, e Jia, uma mago de nível 23. Jinwoo questionou se Yunwoo se sentiria confortável caçando goblins sem itens de resistência. Em resposta, Yunwoo assegurou confiantemente de suas habilidades, citando sua mecânica sólida. Sam o repreendeu, achando sua dúvida desrespeitosa ao seu julgamento, e perguntou se ele não confiava nela. Junwoo acrescentou um toque de sarcasmo, dizendo que não queria morrer por causa dela. Ao se aventurarem na masmorra, encontraram uma variedade de goblins. Com cuidado meticuloso, posicionaram-se de acordo com sua estratégia pré-planejada, livrando-se do primeiro desafio em uma batalha empregando uma combinação de ataques como guarda traseira, tiro duplo e flecha mágica. Eles eliminaram sistematicamente os goblins um a um. Observando sua coordenação perfeita, Yunwoo maravilhou-se com o quão bem trabalhavam juntos, apesar de suas reservas iniciais. Ele não conseguia entender por que o haviam aceitado em seu grupo, mas isso não o preocupava, contanto que pudesse continuar a subir de nível. Após uma hora de caçada contínua, Jia e Me elogiaram Yunwoo por suas impressionantes habilidades com a espada. Somi agachada sugeriu uma rápida pausa para garantir que estivessem totalmente preparados para o confronto planejado com o Hobgoblin. Todos concordaram, entendendo a importância de estarem em condições ideais para o desafio iminente. Yunwoo perguntou se algum deles já havia derrotado o chefe antes. Mas acabou que apenas Jinwoo havia realizado esse feito.
Isso fez com que Yun-Unvo contemplasse o quão desafiador um Hobgoblin seria para um grupo em seus baixos 20 anos. Shin-Vu, agindo como líder de fato, ofereceu conselhos a cada membro do grupo. Ele aconselhou Civilian a prestar atenção extra no tempo dos bufos, alertou Ji a conservar sua mana e instou Men a ter extrema cautela para evitar atingir seus aliados com suas flechas. Men, um tanto confuso, gaguejou que não cometia mais tais erros. Ao ouvir isso, Yun-Unvo não pôde deixar de ficar um pouco preocupado, perguntando-se se poderia acabar com uma flecha em suas costas durante uma batalha crucial. Enquanto se aventuravam mais fundo na masmorra, eles se depararam com uma sala que abrigava não apenas o temido Hobgoblin, mas também um bando de goblins menores. Jin-Wo rapidamente elaborou um plano. Ele designou os guardas traseiros, Ja e Men, para despachar os pequenos goblins, enquanto ele e Yun-Unvo seguravam a linha contra o Hobgoblin. Ji-Mu enfatizou a importância dos bufos de Somi para aumentar sua força e agilidade, e com um grito ressonante, eles partiram para a batalha. Somi, a sacerdotisa, entoou suas bênçãos, imbuindo Jin-Wo e Yun-Unvo com poder aumentado. Os dois líderes da frente entraram em combate com os goblins menores em meio ao tumulto. Yun-Unvo notou o Hobgoblin murmurando encantamentos e formando uma esfera negra sinistra em sua mão. Alarmado, ele urgentemente alertou Jin-Wo para esquivar-se do ataque iminente. Ji-Mu freneticamente tentou levantar seu escudo, mas era tarde demais. Hobgoblin lançou a esfera escura, lançando Jin-Wo contra a parede. Atordoado pela súbita reviravolta dos acontecimentos, Yun-Unvo se perguntou se estavam lidando com um Hobgoblin mutante capaz de usar magia. Ele percebeu que poderia ser problemático se a criatura lançasse outro projétil negro e resolveu derrubá-la antes que pudesse fazê-lo. Frustrado, implorou aos guardas traseiros que o cobrissem, mas eles pareciam paralisados pelo choque. Camus gritou mais uma vez, ordenando que eles fornecessem cobertura. Ele não conseguia entender por que sua colaboração anterior havia se desintegrado neste momento crítico. Enquanto o Hobgoblin preparava outro projétil negro, uma flecha assobiou perigosamente perto atrás de Nomu. Ele evitou por pouco a flecha, que inesperadamente perfurou o olho do Hobgoblin. Aconteceu que foi Men que, inadvertidamente, calculou mal seu disparo. Men se desculpou por seu erro, mas Yun-Unvo não pôde deixar de se sentir irritado por esse erro ter ocorrido em um momento tão crucial. Ele se perguntou se seus companheiros de equipe queriam que ele morresse ou algo do tipo, mas sua prioridade imediata era derrotar o inimigo diante dele. Com a espada do Hobgoblin em punho, repreendeu os guardas traseiros por sua inação, instando-os a atacar. Finalmente, com uma saraivada coordenada de ataques poderosos, o Hobgoblin encontrou seu fim e a vitória foi declarada. Os membros da equipe elogiaram Yun-Unvo por sua coragem em combate, mas sob a superfície, ele fervia de frustração. Após a batalha, discutiram como dividir os despojos que haviam obtido derrotando o inimigo, com a maioria concordando que Yun-Unvo merecia uma parte substancial. O saque incluía um ovo de animal de estimação aleatório, moedas e um livro de feitiços de esfera negra. Yun-Unvo ponderou se sua fachada amigável poderia esconder motivos ocultos e decidiu jogar pelo seguro, levando apenas o ovo de animal de estimação, alegando que não tinha uso para os outros itens. Ao se despedirem, ele casualmente desviou suas ofertas de enviar-lhe um pedido de amizade, sugerindo que poderiam fazer isso da próxima vez que se encontrassem. Ao chegar à cidade da arena, Yun-Unvo verificou ansiosamente sua janela de status e se alegrou ao descobrir que seu nível finalmente atingira o 10, abrindo a porta para o avanço de classe. Yun-Unvo entrou na imponente torre de classe, frequentemente referida como a Torre de Avanço, um lugar onde cada andar representava uma classe diferente a qual alguém poderia aspirar. Ela se assemelhava a uma enorme loja de departamentos que atendia aos sonhos e aspirações de jogadores que atingiram o nível 10. Naquele dia, ele tinha dois objetivos: chocar o ovo aleatório de animal de estimação que carregava e escolher sua nova classe. Dentro da torre, foi calorosamente recebido por um homem alto de cabelos loiros chamado Kan, um gerente dos guerreiros. Kan perguntou se Yun-Unvo estava determinado a se tornar um guerreiro e, sem hesitação, Yun-Unvo afirmou sua escolha com determinação inabalável, uma resposta que ressoou bem com Kan. Com um toque de orgulho, Kan comentou que eles eram uma raça à parte dos aventureiros de andares mais baixos. Ele decidiu que o valor de Yun-Unvo seria determinado por meio de combate, uma única batalha para provar sua habilidade. Em um movimento ágil e casual, Kan lançou uma espada em direção a Yun-Unvo, que a pegou com destreza, impressionando ainda mais Kan.
A luta foi oficialmente declarada e Khan, um guerreiro experiente, ofereceu a Yun-Unvo a oportunidade de fazer o primeiro movimento. Impulsionado por sua confiança e determinação, Yun-Unvo avançou em direção a Khan, desferindo um golpe poderoso com sua espada, que momentaneamente pegou o Khan de surpresa. Nesse breve momento, Khan não pôde deixar de reconhecer que o golpe de Yun-Unvo possuía uma precisão e familiaridade com espadas incomuns entre aventureiros novatos. Ele começou a considerar que este jovem poderia ser diferente. Enquanto suas espadas se chocavam, Khan desferiu um golpe formidável contra Yun-Unvo, convencido de que este encontro era apenas uma formalidade, um teste para mostrar ao novato seu lugar. A força do golpe de Khan fez com que Yun-Unvo cambaleasse ainda mais, reafirmando a crença de Khan de que Yun-Unvo ainda tinha muito a aprender antes de se tornar um verdadeiro guerreiro. No entanto, a confiança de Khan logo se transformou em espanto quando Yun-Unvo, com notável agilidade, rapidamente se recuperou ao equilibrar-se em sua mão e contra-atacou com um poderoso chute contra a espada de Khan. Foi um movimento que desafiou a esgrima convencional, deixando Khan atordoado e perplexo. Yun-Unvo também ficou igualmente surpreso, mas satisfeito por seu ousado movimento ter funcionado. Khan lutou para compreender o que acabará de testemunhar. Como Yun-Unvo encontrou a capacidade mental para estrategizar enquanto desviava dos golpes. Era como se houvesse um fluxo natural nos movimentos de Yun-Unvo que transcendia as técnicas de combate tradicionais, levando Khan a considerar a possibilidade de um talento inato. Com o último golpe de espada, Yun-Unvo não deixou escolha a Khan senão interromper o duelo. Khan, atônito pela performance de Yun-Unvo, reconheceu suas habilidades excepcionais e o declarou digno da classe de guerreiro. Ele o elogiou por suas habilidades incríveis e o acolheu oficialmente nas fileiras dos guerreiros como bastião humano. Na exaltação de sua nova classe da missão oculta que recebeu, Yun-Unvo recebeu uma série de mensagens que iluminaram sua interface. Elas o informaram de que ele havia avançado com sucesso para a classe de guerreiro, uma transformação que aumentou tanto sua força quanto sua constituição em 10 pontos. Além disso, ele havia conquistado o prestigioso título de guerreiro, reconhecido por Khan. Esse título era uma insígnia de honra concedida apenas a aventureiros que haviam conquistado o reconhecimento de Khan e vinha com um bônus valioso, um aumento de 5% no poder de ataque de armas corpo a corpo. Yun-Unvo não pôde deixar de pensar que todos os testes e desafios que enfrentou valeram a pena, especialmente considerando que agora tinha um título em seu nome. No entanto, Khan não havia terminado com ele. Ele entregou a Yun-Unvo uma nova missão e jogou uma moeda em seu caminho, expressando um certo otimismo nas habilidades de Yun-Unvo. A missão envolvia encontrar a figura enigmática conhecida como o Cavaleiro de Keon Lebron. A recompensa por completar esta missão era a habilidade de Lebron, um prêmio valioso considerando que Lebron era famoso como o mais poderoso cavaleiro de todo o Império. A excitação de Yun-Unvo borbulhava, ele não conseguia acreditar em sua sorte, rindo alegremente com a perspectiva de adquirir a habilidade do mais forte cavaleiro. Khan não pôde deixar de se perguntar se havia feito a escolha certa ao confiar essa missão a Yun-Unvo. No entanto, enquanto Yun-Unvo se retirava, ele expressou sua vontade de aproveitar ao máximo seu novo poder e se despediu, deixando o administrador um tanto perplexo. Uma vez fora da imponente torre de classe, a realidade começou a se instalar. Ele se maravilhou com o fato de ter desbloqueado uma missão oculta por meio de algum requisito especial, mas logo reconheceu que isso não seria uma tarefa fácil. A missão foi classificada como de grau e completá-la provavelmente exigiria que ele alcançasse um nível por volta de 50. No entanto, ele não pôde deixar de sorrir com a emoção e a perspectiva do que estava por vir. Verificando seu inventário, Yun-Unvo percebeu que seu ovo estava prestes a chocar, com apenas um minuto restante. A antecipação o invadiu, enquanto esperava por um animal de estimação único ou excepcionalmente raro. O ovo começou a rachar e, para sua surpresa, de lá saiu um pequeno urso. Mas este não era um urso comum, era um urso falante que cumprimentou Yun-Unvo com um toque de insolência, provocando por seu silêncio atordoado. Os olhos de Yun-Unvo se arregalaram ao considerar o valor potencial deste animal de estimação único, antes que Tange, o urso, de repente pulasse em sua cabeça e ousadamente declarasse que permitiria que Yun-Unvo servisse dali para frente. Irritado com o urso pretensioso, Yun-Unvo prontamente o retirou de sua cabeça e o jogou no chão, expressando sua frustração e exigindo respeito. O urso, agora tremendo de joelhos, questionou Yun-Unvo sobre como ele poderia tratar o cabelo de uma ilha zumbindo assim. Continuou a zombar dele, sugerindo que sabia que ele nunca seria capaz de impressionar uma garota.
A irritação de Yunvo cresceu e ele desferiu outro soco, silenciando as brincadeiras do urso. Enquanto examinava mais de perto a janela de status do urso, Yunvo percebeu que ele possuía algumas habilidades valiosas. Ele decidiu nomear o urso de Tange, inspirado por sua personalidade humorística. Tange parecia apreciar o nome e até sugeriu uma ideia peculiar envolvendo um cavalo de madeira e uma torrada, mas Yunvo rejeitou, revelando sua intenção de sair do jogo, à medida que o processo de fragmentação se iniciava. Mais tarde, de volta ao mundo real, Yunvo retirou seu capacete de Aki e retornou aos seus sentidos. O alvoroço chamou a atenção de seu amigo Yang Shan, que entrou na sala com curiosidade. Quando questionado sobre suas conquistas no jogo naquele dia, Yunvo casualmente revelou que havia obtido uma nova classe e um animal de estimação peculiar. Yang Shan, intrigado com a notícia, propôs que era hora de Yunvo começar a se preparar para sua estreia como streamer, uma ideia que despertou entusiasmo e antecipação em Yunvo. Yunvo reconheceu o potencial de se tornar um streamer e, com certa hesitação, perguntou sobre os ganhos potenciais. Yang Shan, cheio de entusiasmo, delineou rapidamente um plano. Ele pediu a Yunvo para gravar diligentemente seu gameplay toda vez que jogasse e propôs criar um vídeo promocional mostrando as habilidades do antigo jogador número 1 do mundo, Kang Yunvo, e compartilhá-lo com a comunidade de Arena. Inicialmente, Yunvo estava incerto, entendendo que criar conteúdo envolvente não era tão fácil quanto parecia. No entanto, Yang Shan se ofereceu para ser seu gerente, acreditando que o anúncio do lançamento de Kang Yunvo, o famoso deus do mal, como streamer atrairia um enorme segmento. Sua inesperada demonstração de paixão deixou Yunvo perturbado. Ele não pôde deixar de se perguntar como Yang Shan parecia ainda mais entusiasmado do que ele com essa empreitada. Em resposta à pergunta de Yunvo, Yang Shan afirmou com confiança que ele estava realmente entusiasmado porque isso marcava a estreia de ninguém menos que o Melegod, Kang Yunvo. Yunvo sentiu um senso de alívio e afirmou seu compromisso de atender às expectativas de Yang Shan. Mais tarde, Yunvo aventurou-se na região oeste da Floresta Negra acompanhado por seu animal de estimação, Tange. Ele considerou isso como sua primeira expedição de caça juntos e visava subir de nível rapidamente. Tange adotou uma postura brincalhona e encorajadora, se dirigindo a Yunvo como mestre pirralho e oferecendo apoio inabalável. Tange então concedeu a ele 2 bênçãos, o espírito de um urso, que aumentava a força e a constituição em 5% por 5 minutos, e as bênçãos da floresta, que aumentavam a defesa em 5% e restauravam gradualmente a constituição em 0,1% a cada segundo, por 5 minutos. Yunvo ficou atordoado com a revelação de que Tange não era um animal de estimação tanque, mas sim especializado em fornecer bufos valiosos. O elfo negro fez um movimento audacioso, avançando em direção a Yunvo, acusando-o de baixar a guarda. Em uma reação rápida, Yunvo retaliou confiantemente, desferindo um golpe preciso no abdômen do elfo. Com um tom confiante, declarou que apenas aparentava baixar a guarda porque podia lidar com tais ameaças. Ele maravilhou-se com as habilidades de Tange, percebendo que as havia compreendido completamente no dia anterior. Ele percebeu que as bênçãos de Tange não apenas aumentavam sua força, constituição e defesa, mas também forneciam um efeito de cura contínuo. Ele não pôde deixar de explicar que essas bênçãos eram mais vantajosas do que os bufos típicos disponíveis em seu nível atual, sem o conhecimento de Yunvo. Um homem de cabelos cor-de-rosa observou seu progresso de longe, fazendo parte de um grupo composto por 3 homens e uma mulher. O homem de cabelos cor-de-rosa presumiu que Yunvo era um jogador rico, dada sua impressionante armadura de vento e calças de toupeira. O grupo deliberou sobre seu plano para o dia, apelidando-o de uma nova festa. Eles consideraram agir amigavelmente para se aproximarem de Yunvo e, em seguida, surpreendê-lo quando a oportunidade surgisse. Uma pergunta sobre Yunvo ser um jogador experiente causou tensão dentro do grupo. No entanto, eles resolveram, no final das contas, fazê-lo de alvo por um dia, independentemente de seu status, com a intenção de saquear todos os seus itens valiosos. Depois de limparem os últimos elfos negros da área, Yunvo revisou o vídeo que havia gravado, mas achou que faltava impacto. Tange elogiava suas habilidades enquanto continuava a abordá-lo de forma humorística como mestre pirralho. A frustração atingiu o pico para Yunvo, e ele não resistiu a apertar as bochechas de Tange. Ele disse com firmeza ao urso falante que não o havia escolhido para ser um animador passivo e proibiu explicitamente que o chamasse de mestre pirralho.
Em vez disso, ordenou a Tange que o tratasse simplesmente como mestre, para o desagrado do urso, que persistentemente continuou a usar o mesmo apelido, enquanto a discussão entre eles continuava. O grupo astuto se aproximou de Yunvo e o convidou para se juntar a eles. Eles fingiram amabilidade, expressando prazer em encontrar outro jogador na Floresta Negra. Yunvo os examinou mais de perto, desconfiando do grupo. Sua festa consistia de 2 guerreiros, um arqueiro e uma sacerdotisa. Embora parecessem uma equipe estável, ele se perguntou por que estavam tentando recrutá-lo quando ele nem mesmo era um mago. Além disso, todos pareciam estar usando equipamentos de nível 20, exceto por um guerreiro que empunhava uma espada que exigia um nível de 40 ou mais. Yunvo deduziu que eles estavam escondendo seus verdadeiros níveis e provavelmente eram jogadores PK, Player Killers. Ele viu uma oportunidade nisso e concordou em se juntar ao grupo, apesar de secretamente o chamarem de tolo. O homem de cabelos cor-de-rosa se apresentou como Vren, atuando como a retaguarda. Os 2 guerreiros eram Callan Crawford e a sacerdotisa se chamava Basil. Em resposta, Yunvo se apresentou como Yang Shan, sentindo-se um tanto desconfortável em revelar seu verdadeiro nome. Com o passar do tempo, o grupo se envolveu em batalha com os Elfos Negros. Yunvo empregou uma tática sorrateira, golpeando continuamente os elfos e se movendo furtivamente por trás de Callan. A estratégia irritou tanto o grupo quanto os elfos. Ele não pôde deixar de usar um sorriso travesso, sentindo como se tivesse contratado seus membros da festa como protetores inconscientes, enquanto sua proficiência em habilidades disparava. Uma hora depois, o grupo mergulhou em sua própria conversa. Crawford questionou quanto tempo mais eles precisariam manter sua farsa. Vren declarou que planejava encerrar as coisas em breve, e seu esquema envolvia pegar o elfo-chefe, então matá-lo e fingir que foi um acidente, alegando que seus movimentos se confundiram. No entanto, sem o conhecimento do grupo, Tange estava presente, ouvindo silenciosamente todos os seus planos nefastos. Tange se aproximou de Yunvo e revelou as intenções traiçoeiras do grupo. Yunvo confirmou que eles eram de fato jogadores PK e revelou que havia subido de nível significativamente graças à ajuda deles. Com suas tarefas concluídas, ele decidiu que seria o primeiro a apunhalá-los pelas costas. Ele intitulou este vídeo como Jogador PK recebe seu karma com um sorriso de antecipação, confiante de que Yang Shan iria desfrutar muito do vídeo. Ele prometeu retribuir o grupo por sua tentativa de traí-lo, jurando fazê-lo em dobro ou até mesmo em 100 vezes. Enquanto o grupo estava reunido em torno de Yunvo, eles pediram desculpas por fazê-lo esperar. Vren então o convidou para se juntar a eles em sua caçada ao chefe. Sentindo-se um pouco hesitante, ele expressou preocupação de que talvez fosse mais um estorvo do que ajuda, com medo de que estivesse atrapalhando. Surpreso com a mudança repentina de coração de Yunvo, Vren não conseguia acreditar que ele estava considerando desistir após toda a comoção. Ele assegurou a Yunvo que seu alto dano de ataque seria um trunfo, habilmente bajulando e encorajando-o a se juntar ao grupo. Yunvo eventualmente concordou, sugerindo que mantivessem a mesma formação. Com um sorriso confiante, ele declarou que mostraria a eles o que verdadeiramente significava carregar um time, para a grande irritação de Cal. Enquanto o grupo continuava sua jornada, eventualmente se encontraram em uma batalha acirrada com o chefe Elfo Negro. Callan Crawford enfrentou o chefe diretamente, enquanto os outros permaneceram para trás. Reposicionou-se a uma distância, disparando flechas no chefe, contribuindo para a luta. Com um chute poderoso, o chefe fez Cal voar, fazendo com que ele caísse no chão. O chefe questionou como Cal poderia cair tão facilmente e comentou que se eles haviam vindo para a Floresta Negra para testar sua força, pelo menos ser um tanto forte era uma etiqueta adequada para um guerreiro. Cal não conseguia entender por que o chefe era tão formidável mesmo no nível 40, apesar de seu equipamento aparentemente de nível baixo. Enquanto isso, Crawford se perguntava quando Ren lhes daria o sinal que haviam discutido antes da batalha. Enquanto elaboravam estratégias, Ren havia antecipado que Yunvo poderia tentar treinar suas habilidades durante o ataque ao chefe, tornando um momento oportuno para atacá-lo. O plano de Ren envolvia usar uma flecha de paralisia assim que o Burd Basil tivesse aprimorado suas habilidades, e seu alvo seria Kevin Wu. Cal, com um sorriso travesso, perguntou a Ren se ele pretendia acabar com ele de uma vez, e solicitou a oportunidade de brincar com ele uma vez que estivesse paralisado. Ao retornar à cena, Yunvo se preparava para agir, e Vren deu o sinal para Basil aplicar seu buff. Ela abençoou Callan Crawford e Amun Wu,
que correram em direção ao chefe elfo. Crawford puxou seu arco ao máximo, prestes a soltar a flecha. No entanto, Tange, o urso travesso, subiu nele e deu um puxão gentil em sua orelha, fazendo com que Ren perdesse seu alvo. A flecha que ele lançou acidentalmente atingiu Cal, que estava se aproximando por trás de Yunvu para atacá-lo. Enquanto Cal desmoronava no chão, Ren pediu desculpas e culpou Tange por distraí-lo. Com Crawford também momentaneamente distraído, o chefe elfo viu a oportunidade de se aproximar por trás e o agarrou pelo pescoço, comentando que baixar a guarda era um luxo não concedido aos fracos. Quando Yunvu correu em direção ao elfo, ameaçando para que soltasse Crawford, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Em vez do chefe elfo, ele esfaqueou Crawford, que tremia de choque, enquanto ele afirmava que havia executado seu movimento final, o golpe pelas costas. Todo o grupo ficou atônito com suas ações inesperadas. Ren questionou o que Yunvu estava fazendo, ao que ele retrucou que quando alguém tentava um golpe pelas costas, deveria estar preparado para enfrentá-lo. Assim que Vren estava prestes a argumentar, Tange, o urso, imitou as próprias palavras de Ren de sua sessão de planejamento anterior, quando pretendiam atacar Yunvu pelas costas. Ren ficou atordoado quando Yunvu se moveu rapidamente para interceptar sua flecha, explicando que era fácil prever a trajetória de uma flecha vindo em linha reta. Enquanto Cal lutava para rastejar, murmurou que se pudesse apenas se levantar, Yunvu seria um alvo fácil. No entanto, o chefe elfo prestou pouca atenção às suas tentativas fracas, afirmando que inimigos derrotados deveriam permanecer em silêncio. Com um movimento rápido e decisivo, encerrou a vida de Cal e voltou seu foco para Yunvu, achando-o muito mais intrigante. Yunvu eliminou todos os membros do grupo enquanto se certificava de que tudo estava sendo gravado. Ele comentou sobre seus níveis mais altos, mais habilidades patéticas, percebendo que chamar a atenção das pessoas não seria fácil se seus oponentes fossem fracos. Ele esperava por um oponente desafiador para mostrar suas habilidades. O chefe elfo, que esperava pacientemente por Yunvu, levantou-se, sorriu e expressou sua empolgação em lutar contra alguém forte. Yunvu já tinha o título para seu vídeo em mente, jogadores de nível 20 massacrando o chefe elfo negro. De volta ao mundo real, Yang Shan ficou pasmo ao ver o vídeo e perguntou a ele como havia encontrado essas pessoas. Yunvu explicou que havia coletado itens deixados por colegas e recebido recompensas por ataques sangrentos naquele dia também. Yonshin observou que o vídeo parecia promissor e que eles só precisavam encontrar um habilidoso editor de vídeo para colocar seu show na estrada. Quando Yunvu perguntou se ele estava falando sobre fazer streaming, Yonshin não revelou os detalhes, deixando Yunvu curioso sobre seus planos, ao que Yonshin respondeu que ele descobriria no momento certo. Enquanto Yonshin vasculhava seu computador em busca de um editor de vídeo capaz, a frustração se acumulava. Parecia que a maioria dos editores que ele encontrava estavam fora de alcance ou não possuíam as habilidades necessárias. Ele até considerou aumentar a oferta salarial para atrair um talento melhor, considerando que Yunvu havia filmado o vídeo excepcionalmente bem. O que eles realmente precisavam era de um editor talentoso para dar vida ao vídeo. Assim que Yonshin começava a ficar um pouco desanimado, seus olhos pousaram em um perfil específico, Elise Movies. O perfil chamou sua atenção, pois Elise Movies era especializado em edição de vídeo da Arena e detinha o prestigioso título de fabricante de Arena do ano. Embora Yonshin reconhecesse que eram um pouco caros, não pôde deixar de sentir que Elise Movies era a escolha perfeita para editar seu vídeo. Elise, um editor de vídeo que havia alcançado quase um status mítico entre os criadores de Arena, era renomado por sua atenção meticulosa a cada quadro, música de fundo habilmente escolhida e gradientes de cores cativantes. Eles haviam ganhado um apelido dentro da comunidade da Arena, um testemunho de suas habilidades excepcionais de edição. Enquanto isso, do outro lado da tela, o editor de vídeo Elise estava classificando rapidamente os vídeos, considerando a maioria deles como indignos e os descartando. No entanto, no meio dessa purga digital, ele se deparou com a proposta de Yonshin, um encaminhamento de um amigo. Curioso, ele clicou para assistir ao vídeo acompanhante, e à medida que as imagens se desenrolaram, os olhos de Elise se arregalaram de reconhecimento. Esta era a pessoa responsável pelos vídeos de Melee e God. Aquele vídeo cativou, especialmente a emocionante história de caça de PK e a batalha dramática contra o chefe. A excitação percorreu Elise enquanto ele continuava assistindo, e ele sentiu um desejo irresistível de editar essa obra-prima.
Ele exclamou que se tornaria fã de Yunvo a partir daquele momento, jurando levá-lo ao palco principal da arena. No entanto, planejava manter um ar de mistério mantendo uma parte do rosto de Yunvo oculta no vídeo. Enquanto isso, na floresta virtual, o dia idílico de Yunvo tomou um rumo inesperado quando ele sentiu um calafrio perturbador percorrer sua espinha. Instintivamente, ele examinou seus arredores em busca de possíveis ameaças, mas não encontrou nenhuma. Deixando de lado o desconforto, Yunvo compartilhou um item com Tanji, um raro livro de habilidades aleatórias deixado pelos Pequers como penalidade. Esse livro prometia conceder uma habilidade de nível raro ao ser usado. Kimu ponderou se deveria vendê-lo por uma quantia considerável ou arriscar usá-lo para obter algo valioso. Voltando-se para Tanji, ele propôs um cenário hipotético envolvendo terras não cultivadas e perguntou se era melhor vendê-lo como estava ou construir uma fazenda. Tanji perguntou sobre os planos para a fazenda se ele a vendesse, e Kimu respondeu que talvez a usasse para construir uma fazenda. Tanji, brincalhão, perguntou se Yunvo queria vender a terra porque estava enfrentando dificuldades financeiras, mas Yunvo rejeitou essa ideia, lembrando Tanji de que ele já havia vendido os itens do puro com confiança inabalável. Yunvo decidiu abrir o livro de habilidades, raciocinando que, como não o havia comprado com seu próprio dinheiro, não tinha nada a perder. Assim que ativou o livro, uma mensagem apareceu diante dele, revelando uma nova habilidade, Sangue por Sangue. Ignora 10% da defesa do oponente. O rosto de Yunvo se iluminou de alegria pura, e ele não conseguiu conter sua empolgação. Agarrando Tanji pelas duas mãos, ele começou a girar em um turbilhão de felicidade e novo poder. Alguns dias depois, o vídeo de Yunvo estreou no mundo da arena e a resposta não poderia ter sido mais esmagadora, especialmente entre os usuários que haviam sido vítimas de ataques PK quando estavam no mesmo nível. Yang Shan não pôde deixar de se sentir satisfeito, já que o vídeo já havia ultrapassado 150 mil visualizações. Ele elogiou Elise Movies por suas habilidades excepcionais de edição, e como eles cobravam uma taxa mais baixa, Yonshin tinha a sensação de que eles também gostavam de Yunvo. Ele decidiu carregar o vídeo em seu próprio canal, esperando por ótimos resultados. Enquanto isso, o vídeo também chamou a atenção de Kali, um gerente da equipe de negócios da Nike Management. Kali ficou emocionado quando assistiu ao vídeo sobre atrair jogadores PK e agora que os papéis se inverteram, ele viu um grande potencial. No final do vídeo, ele testemunhou a intensa batalha entre Yunvo e o chefe elfo, e ficou impressionado com os movimentos habilidosos e rápidos de Yunvo, como ele esquivava dos ataques com destreza. Ver um usuário daquele nível derrotar facilmente um chefe elfo negro com tanto controle preciso empolgou Kali. Ele percebeu que estava perdendo tempo com doces insatisfatórios, mas Yunvo, que tinha todo o potencial para ser uma estrela. Cal decidiu contratá-lo com a Nike e imediatamente entrou em contato com o canal Arga onde o vídeo foi carregado. De volta à área norte da Floresta Negra, Yunvo estava envolvido em uma batalha com orcs de metal. Com a ajuda dos bufos de Tanji, ele os despachou rapidamente e facilmente. Ele não pôde deixar de notar o quão mais rápido estava subindo de nível em comparação com o passado, quando jogou pela primeira vez como Melee God. Naquela época, ele estava carente de itens e conhecimento, mas agora as coisas estavam muito mais fáceis. Ele sentia a necessidade de subir rapidamente, já que estava atrasado no jogo. Após derrotar todos os orcs de metal, o nível de Yunvo atingiu 24 e o de Tanji estava em 15. Um sorriso se espalhou por seu rosto ao observar que, entre os animais de estimação que ele havia visto, cada um tinha um aumento de estatísticas diferente por nível. Os animais de estimação comuns aumentavam de 3 a 5, os raros de 6 a 7 e os únicos de 8 a 10. Julgando pelo crescimento de estatísticas de Tanji, ele era indiscutivelmente um animal de estimação único, com seus impressionantes bufos, e deveria ser capaz de tancar efetivamente no futuro. Nesse momento, Tanji subiu no ombro de Yunvo e exigiu ser carregado, citando fadiga. Frustrado, Yunvo acrescentou que também precisava aprender algumas maneiras. Com isso, começaram a procurar entre os orcs de metal por algo valioso. Quando os olhos de Yunvo caíram sobre um objeto brilhante na mão de um dos orcs, uma mensagem surgiu, revelando uma nova missão, a missão do cabelo da tribo dos Lobos da Campina. A missão do cabelo da tribo dos Lobos da Campina havia apresentado a Yunvo um desafio intrigante. Ele havia encontrado o colar de ossos de Cancún, o futuro chefe da tribo dos Lobos da Campina, e agora sua tarefa era entregá-lo ao chefe atual, Hakon. Informações adicionais esclareceram que,
Para que o chefe Raccoon aparecesse, ele primeiro precisava do reconhecimento do monstro-chefe, o campeão das Campinas, Dakin. Yun-Woo percebeu que derrotar o formidável campeão Dakin não seria tarefa fácil, e suspeitava que o chefe Raccoon provavelmente fosse um NPC. Esta missão o intrigou muito, era algo que ele nunca havia encontrado antes. Além disso, era classificada como uma missão de grau D+, o que significava que ele precisava estar no mínimo no nível 30 para realizá-la, faltando apenas mais 4 níveis. Ele sabia que precisava evoluir seriamente e determinou-se a aumentar seu nível por meio de caçadas. Yun-Woo correu para a floresta com Tanji ao seu lado. No entanto, após um tempo, o desespero começou a se instalar. A taxa na qual ele estava derrotando inimigos era dolorosamente lenta e ele havia acabado de conseguir subir de nível uma vez. Frustrado, expressou que havia um limite para o quanto poderia realizar sozinho, afirmando que também tinha estado trabalhando duro para apoiá-lo nos bastidores. Yun-Woo sabia que subir de nível seria muito mais rápido em um grupo, mas ele precisava de pessoas em quem pudesse confiar. Foi então que uma forte explosão, possivelmente causada por magia, ecoou nas proximidades. A atenção de Yun-Woo foi imediatamente atraída para a fonte da comoção. A cena mudou para um homem chamado Mason, um mago que tinha sido envolvido em uma batalha feroz com um orc de metal. Ele utilizou sua habilidade mágica, lançando flechas mágicas e bolas de fogo na besta até finalmente emergir vitorioso. O mana de Mason estava se esgotando e seu suprimento de poções estava quase esgotado. Ele percebeu que havia um limite para o quanto o mago poderia caçar sozinho. Enquanto Mason contemplava encerrar o dia, Yun-Woo, acompanhado por Tanji, apareceu por trás, pegando-o de surpresa e o confundindo com monstros. Mason instintivamente ativou seus poderes e disparou uma flecha mágica contra Yun-Woo, que milagrosamente esquivou-se do ataque com uma agilidade que deixou Mason espantado. Era uma proeza incrível desviar de um ataque de uma distância tão grande. Mason pediu desculpas a Yun-Woo, que por sua vez admitiu a culpa por sua súbita aparição. Após as apresentações, Mason perguntou se havia uma razão específica para o encontro deles. A suspeita persistia na mente de Mason, que se perguntava quem era aquele indivíduo com aparência incomum e um companheiro de urso de pelúcia. Por outro lado, Yun-Woo viu o potencial em Mason, reconhecendo seu poder mágico e velocidade de conjuração como notáveis. Vendo que Mason parecia estar sozinho, Yun-Woo, que estendeu um convite para que ele se juntasse ao seu grupo, ficou intrigado por esse jogador peculiar que não só desviou de seu ataque, mas também tinha uma aparência não convencional. Mason concordou em se juntar ao grupo de Yun-Woo. Em algum lugar nas profundezas da Floresta Negra, outro grupo estava caçando vigorosamente orcs da Campina. Entre eles estava um homem pesadamente armado chamado Shan, um membro leal do prestigioso guilda Black Skull. Com um golpe poderoso, ele partiu um orc de metal ao meio. O grupo era composto por vários outros membros da mesma guilda, incluindo Yun-Woo, que sofrerá uma derrota humilhante pelas mãos de Ken-Vol na aposta de exclusão de personagem. Outro membro da guilda provocou Yun-Woo de forma brincalhona sobre estar se divertindo com eles. Cheio de empolgação, Yun-Woo concordou, comparando a experiência à sua primeira vez em um ônibus. Shumu, anteriormente membro da renomada guilda Black Skull, recebeu a tarefa dos superiores da guilda de criar um novo ID de personagem e recuperar sua glória perdida depois que seu ID anterior foi excluído. No entanto, sua excitação gradualmente se transformou em um desejo ardente de vingança. Ele culpou o invasor misterioso que ousara invadir seu território e vencer injustamente a aposta de exclusão de personagem. Com determinação inabalável, Yun-Woo jurou encontrar esse adversário e fazer com que ele provasse a ira da guilda Black Skull. Enquanto o grupo se aventurava mais profundamente na floresta, Game observou que parecia haver menos orcs naquele dia, especulando que outro grupo poderia estar caçando-os. Shan, um tanto irritado, lembrou-os de que seu objetivo principal era ajudar Yun-Woo a atingir o nível 25, mas no ritmo em que estavam, isso parecia quase impossível. Foi então que Yun-Woo avistou um orc regenerativo. Sem hesitar, ele correu em direção a ele, declarando que cuidaria da situação. Enquanto isso, de volta ao grupo de Yun-Woo, Mason expressou sua satisfação por se juntar a eles, reconhecendo que estavam progredindo muito mais rápido do que ele poderia conseguir sozinho. Tanji, o ursinho sempre entusiasmado, mencionou brincando que as habilidades de Mason eram impressionantes o suficiente para torná-lo seu servo. Yun-Woo não pôde deixar de provocar Tanji,
perguntando se estava tudo bem com ele, considerando que a primeira saudação de Mason foi uma flecha mágica. Mason, embaraçado, culpou ambos os grupos pela confusão inicial, acrescentando que se assustava facilmente. Foi então que a alerta de Tange foi acionada ao avistar o mesmo orc que estava se regenerando. E Unvo garantiu a Mason que cuidaria disso e o instou a conservar sua mana. Com um golpe poderoso, Unvo despachou o orc diante dele. Neste momento, inesperadamente, ele se deparou com Junvo, que também corria em direção ao mesmo orc. Os dois se encararam e Junvo soltou um grito agudo, reconhecendo Kinvu como a mesma pessoa que havia excluído seu ID. Em um movimento ágil e quase instintivo, Unvo desferiu um chute que atingiu em cheio Junvo no rosto, fazendo-o cair no chão. Unvo se desculpou rapidamente, explicando que havia confundido Junvo com um monstro no calor do momento, enquanto Shan e Game ajudavam Junvo a se equilibrar. Unvo se voltou para Mason em busca de confirmação de que a culpa não era inteiramente dele se Junvo o assustou daquela maneira. Enquanto Junvo cuidava de seu nariz sangrando, sua arrogância permanecia intacta, e ele declarou com orgulho para os membros de sua guilda que havia acabado de encontrar a pessoa responsável pela exclusão de seu ID. Mason, preocupado com a situação que estava se intensificando, perguntou a Junvo se ele conhecia aquela pessoa, ao que Unvo respondeu casualmente que Junmu era apenas um amigo idiota que havia perdido uma aposta de exclusão de personagem. Junvo, claramente irritado com essa caracterização, negou veementemente ser amigo de Unvo e o ameaçou, ostentando a presença dos executivos da guilda que o acompanhavam. Game interveio, pedindo a Junvo para se acalmar e aconselhando Unvo a exercer alguma restrição, enfatizando que todos têm seus limites. Coçando a orelha, Junvo perguntou o que aconteceria se sua paciência se esgotasse, e até ousou afirmar que não tinha medo da guilda Black Skull, o que só conseguiu irritar ainda mais Game, que o corrigiu, enfatizando o nome correto da guilda, Black Skull. Enquanto isso, Mason, cada vez mais preocupado com a tensa situação, perguntou a Unvo se esses membros da guilda poderiam recorrer à violência. Unvo tranquilizou, mas aconselhou Mason a não se envolver caso as coisas se transformassem em um duelo. Shan e Gan, frustrados pela disputa persistente, decidiram deixar a cena para retomar suas atividades de caça. Em tom de pânico, Junvo ameaçou que, se o sistema falhasse, eles não teriam alternativa senão denunciá-los. Ele afirmou que informaria os superiores que Shan e Gan atacaram alguém que insultou a guilda. Em uma resposta irritada, Shan arremessou seu punho e acertou o rosto de Junvo. Apesar disso, Shan sugeriu que seria mais fácil e rápido para todos se uma das partes desaparecesse. Apesar de aparentemente tranquilo e animado, perguntou se Shan estava desafiando para um duelo. Ele reiterou sua preferência por apostas de exclusão de personagens, mas também explicou que os termos incluiriam exclusão de personagem, o vencedor leva tudo e uma batalha de capitães. Shan, confiante, aceitou o desafio e apontou a arrogância de Unvo, especialmente considerando seu nível mais baixo, de apenas 20. Uma batalha de capitães era uma aposta peculiar em que um capitão designado de cada lado se envolvia em combate. O vencedor permaneceria e, posteriormente, outro representante da equipe oposta entraria na briga. O lado que ficasse sem representantes primeiro seria considerado perdedor. O palco estava montado e o duelo inicial se desenrolou entre Kang e Unvo e Shan. Mason expressou sua preocupação sobre a prontidão de Kinvo para esse encontro, enquanto Tange, de sua maneira peculiar, advertiu sobre maldições caso o Mor perdesse. E Unvo, sempre confiante, os tranquilizou, proclamando que essa batalha seria um passeio no parque. À medida que o duelo começava, Shan exalava confiança, afirmando ousadamente que poderia acabar com isso com um único golpe, pois tinham outros assuntos urgentes. Unvo contestou, sugerindo que poderia levar mais de um golpe devido à diferença de níveis, mas concluiu o duelo em 10 golpes. Shan investiu com sua espada e a lançou em direção a Unvo, uma exibição impressionante de agilidade. Unvo esquivou-se do ataque iminente e retaliou com uma velocidade cegante, deixando Shan e os espectadores perplexos. Mason ficou maravilhado ao testemunhar a incrível habilidade de Unvo de prever o caminho da Claymore e atacar enquanto desviava dos golpes furiosos de Shan. Ficando cada vez mais frustrado, Shan continuou a desferir golpes implacáveis com sua espada, mas nenhum deles atingiu seu alvo. Ele não conseguia compreender por que nenhum de seus ataques estava conectando quando, segundo todos os relatos, ele possuía vantagem em níveis e equipamentos.
Kinvoo calmamente apontou o fator surpresa, enfatizando que muitos acreditam que poderiam vencer apenas devido aos níveis mais altos, mas que isso era arena, onde níveis e equipamentos secundários na batalha jogador contra jogador. Ele explicou ainda a estratégia de fazer com que os oponentes sangrassem por feridas múltiplas, um método que levava tempo, mas poderia derrotar usuários de qualquer nível. Os golpes de Yunvo continuaram a atingir, e o capacete de Shen voou pelo ar. Tossindo sangue, Shen ajoelhou-se no chão, e Yunvo emergiu como vencedor com um sorriso triunfante. Yunvo chamou os membros restantes da guilda para se aproximarem e enfrentá-lo. A batalha subsequente foi entre Yunvo e Gan, mas provou ser totalmente unilateral. Sobrecarregado pela habilidade superior de Yunvo, Gan não conseguiu acertar um único golpe, restando apenas um participante, um Park Juonvo, trêmulo de medo. Juonvo encontrou-se à beira da derrota mais uma vez. Yunvo assombrou, fazendo um comentário sobre a viagem de Juonvo para refazer seu personagem, implicando que ele estava prestes a experimentar a derrota mais uma vez. Yunvo ofereceu a Juonvo a chance de implorar por misericórdia. Privadamente, não pôde deixar de se lembrar de John Ambik quando viu Juonvo. Ambos eram arrogantes devido ao seu apoio e tinham uma certa semelhança, o que só alimentou ainda mais o desejo de provocar Juonvo. Yunvo repreendeu Juonvo e ordenou-lhe que implorasse se quisesse ser poupado. Juonvo, em um estado desalinhado, não conseguia pensar em nenhuma saída, tendo sido derrotado com um único golpe quando estava no nível 40 e agora estando apenas no nível 20. Rangendo os dentes em uma mistura de medo e frustração, a ansiedade de Juonvo atingiu o auge, e seu coração disparou. Sentindo seu estado emocional elevado, o sistema de arena o recompensou com o modo Berserker. Os olhos de Juonvo ficaram vermelhos como fogo, enquanto sua raiva aumentava além de seus limites. Ele soltou um urro trovejante e avançou ferozmente em direção a Yunvo, imperturbável. Yunvo ergueu sua espada contra o chão, reconhecendo que ele sabia desde o primeiro encontro que Juonvo era facilmente provocável. Com um punho cerrado e assertivo, Yunvo, impulsionado pelo poder do gigante, desferiu um golpe poderoso no rosto de Junho, lançando-o ao chão. Após sair vitorioso do duelo, Yunvo colheu as recompensas do princípio o vencedor leva tudo. A vitória lhe rendeu 3 baús como resultado de derrotar os membros da guilda, fazendo Yunvo perceber que essa era uma empreitada mais lucrativa do que caçar monstros. Mason, impressionado pelas habilidades e controle de Yunvo, não pôde conter seus elogios. Ele expressou sua admiração pela notável proeza de Yunvo em derrotar um oponente de nível superior unicamente por meio de técnica e, até certo ponto, tornou-se fã de Yunvo, corando e um tanto envergonhado pelos elogios. Yunvo ponderou se Mason ficaria surpreso ao saber que ele já ocupará o primeiro lugar. Não obstante, a admiração de Mason e seu rosto radiante deixaram Yunvo com uma sensação de realização enquanto se despediam após sua caçada. Ele agradeceu a Kinvoo por tornar a caçada muito mais fácil e perguntou se poderiam se juntar novamente no futuro, até mesmo enviando um pedido de amizade. Kinvoo prontamente aceitou o convite, concordando com futuras caçadas juntos. Com a ajuda de Mason, Yunvo havia alcançado o nível 31. Observando Mason partir, Yunvo refletiu sobre a raridade de encontrar indivíduos genuinamente amigáveis como ele no mundo competitivo de arena. Ele reconheceu a habilidade de Mason e teve a sensação de que se dariam bem no futuro. Quando Mason partiu, Yunvo decidiu que havia subido de nível suficiente e mudou seu foco para concluir outra missão. Essa missão envolvia entregar o colar e encontrar o chefe Hakoon. Para alcançar o chefe Hakoon, eles precisavam localizar o monstro-chefe do campo da tribo do Lobo da Pradaria. No entanto, apesar de passar mais de 12 horas nas proximidades, Dakin continuou sendo esquivo. Exausto, Tanji sugeriu que descansassem, mas Yunvo não conseguiu encontrar um local adequado para descansar. Para sua surpresa, Tanji apontou para um portão preso a uma árvore gigante, sugerindo que poderia ser confortável. Emu, incerto se tal lugar existia, seguiu a orientação de Tanji e se viu dentro da morada do campeão Dakin. Percebendo que haviam encontrado a entrada da masmorra, Yunvo não conseguiu conter sua alegria mais uma vez, agarrou Tanji e rodopiou em felicidade, considerando-a um amuleto da sorte. No entanto, Tanji estava completamente exausto e cansado demais para participar da celebração. Em consideração ao seu companheiro exausto, Yunvo decidiu que era hora de reverter a invocação de Tanji.
Ele se perguntou se a aparência do monstro foi influenciada pela missão, considerando que não aparecia em um campo como um monstro-chefe regular. Ao entrar, o campeão dos Homens de Dave surgiu bem na frente deles. A imponente estrutura e presença avassaladora de Dakin fizeram Yunvo sentir-se pequeno em comparação, e ele sabia que não poderia derrotar Dakin no seu nível atual. Dakin perguntou a Yunvo qual era o seu propósito ali, enquanto ele segurava o colar de Cancun. Yunvo explicou que havia vindo entregá-lo a Hakoon. Dakin reconheceu o colar e expressou gratidão por sua devolução, estendendo a mão para pegá-lo. No entanto, Yunvo puxou sua mão para trás, insistindo em entregá-lo pessoalmente a Hakoon, suspeitando que a missão não seria concluída se o entregasse diretamente a Dakin. Dakin apreciou o espírito de Yunvo, mas enfatizou que, para conhecer o chefe da tribo, ele precisaria possuir certo nível de poder. Ele propôs um teste e uma nova missão. A imagem de reconhecimento de Dakin apareceu diante de Yunvo. Neste teste, ele teria que lutar contra Dakin, com as recompensas sendo o favor de Dakin e o colar de Dakin, que provavelmente era um item de grau raro. Yunvo, empolgado com o desafio, concordou em realizar o teste. Sem aviso, Dakin agarrou a cabeça de Yunvo e o lançou pelo ar, pegando-o desprevenido. Felizmente, Yunvo conseguiu recuperar o equilíbrio e aterrou com segurança. Dakin, empunhando sua enorme espada, avançou em direção a Yunvo e desferiu um golpe poderoso no chão. Para espanto de Dakin, Yunvo esquivou-se do golpe e tentou um contra-ataque por trás. Dakin evitou rapidamente o ataque enquanto ainda estava no ar e atingiu Kemui mais uma vez, desta vez acertando-o na cabeça. Yunvo percebeu que seu personagem de nível 31 ainda era fraco em comparação com Dakin, que se mostrou o oponente mais forte que ele havia encontrado desde seu retorno à arena. Dakin observou que a força atual de Yunvo era insuficiente para enfrentar o chefe e questionou se ele não tinha mais nada a oferecer, com apenas 100 HP restantes depois que seus iniciais 400 HP foram esgotados. Yunvo manteve sua confiança, afirmando que ainda não havia desencadeado todo o seu poder. Ele invocou adequadamente Tanji, que estava desfrutando de uma pausa tranquila, e embora Tanji estivesse confuso com a situação abrupta, seguiu o comando de Yunvo para preparar seus reforços, embora com algumas reclamações por ser interrompido durante seu descanso. Dakin interveio, perguntando se Tanji era o encrenqueiro da ilha Buzin e o reconheceu como família, deixando Yunvo perplexo, perguntando-se se Dakin e Tanji tinham uma conexão prévia. Dakin os instruiu a interromper sua conversa e continuar a luta, já que Yunvo ainda estava no meio do teste. Yunvo e Tanji trocaram olhares confusos, sem saber como proceder. Ao fundo, eles puderam ouvir Dakin os incentivando a lutar, insistindo que ele não se seguraria apenas porque Tanji era seu amigo. Yunvo percebeu que, mesmo com os reforços de Tanji, a vitória ainda parecia improvável, mas ele se recusou a desistir. Ele se comprometeu a se esforçar ao máximo e tentar derrotar Dakin neste desafiador teste. Quando Yunvo caiu derrotado no chão, ele admitiu que morreria se continuasse. Tanji tentou consolá-lo, elogiando seu esforço valente, mas para Yunvolu, tudo parecia em vão se não passasse no teste. Mas então a resposta de Dakin o surpreendeu. O orc questionou quem disse que ele precisava derrotá-lo. Assim que Yunvo começou a processar isso, uma mensagem apareceu diante dele anunciando que ele havia concluído com sucesso o reconhecimento de Dakin. Isso significava que o teste era sobre provar a si mesmo, não necessariamente derrotar o campeão. A recompensa de Yunvo por esse feito foi o colar de Dakin em seu favor. Esta vitória inesperada trouxe uma sensação de triunfo e, enquanto Yunvo e Tanji celebravam, outra mensagem surgiu abruptamente e Hakoon aparecerá. Os olhos de Kung Wu se arregalaram quando um estrondo repentino anunciou a chegada de Hakoon, o chefe da tribo do Lobo da Pradaria. Ao observar a imponente presença do chefe, Yunvo percebeu o verdadeiro propósito do teste. Em termos de força, Dakin pode ter sido um americano, mas Hakoon era mais semelhante a grãos de café cru, revelando seu poder avassalador. Dakin prontamente informou o Guaxinim sobre a missão de Yunvo de entregar o colar de Cancun. No momento em que o Guaxinim pôs os olhos no colar, ele foi consumido por uma fúria tão intensa que abalou Yunvo até o âmago. Hakoon exigiu saber se Yunvo realmente trouxera o colar de Cancun e implorou a ele para trazer Cancun de volta. Os surtos de raiva de Hakoon tiveram um impacto dramático em Yunvo. Todos os seus atributos caíram 50% e sua HP permaneceu irrecuperável. Tanji tentou acalmar Hakoon e perguntou sobre a extensão do ódio de Cancun pelo colar,
o suficiente para obrigá-lo a escondê-lo. Aqui está como a história da missão se desenrolou. Cancún, o futuro chefe da tribo, desprezava o rigoroso treinamento de seu pai e tinha o hábito de fugir para garantir que seu paradeiro fosse conhecido. Cancún foi obrigado a usar o colar encantado para rastreá-lo e convocá-lo de volta à vontade. O colar continha um feitiço que o impedia de removê-lo, mas alguém o ajudou a se libertar, e esse alguém acabou sendo Tange. Tange admitiu que não esperava que a situação escalasse para esse ponto. Essa revelação deixou Yunvo surpreso, mas impressionado com as habilidades de Tange. Hakon ofereceu suas desculpas, explicando que suas emoções o dominaram quando se tratava de seu filho. Ele generosamente recompensou Yunvo com pontos de experiência, um nível acima e a restauração de sua resistência e magia. O mais empolgante, Yunvo adquiriu uma nova habilidade, a condensação mágica, muito procurada na arena, que aumentou seu poder mágico em 20. Com a empolgação recém-descoberta, Hakon atribuiu a Yunvo outra missão para informar Cancún que seu verdadeiro lar era a Floresta Negra, caso se cruzassem no caminho. As recompensas para esta missão eram pontos de experiência e o presente de Hakon. Amu aceitou ansiosamente, prometendo a Hakon que seguiria com a missão. Antes de se despedirem, Hakon insistiu para não se culpar pelo escape de Cancún, revelando que nunca houve um feitiço no colar em primeiro lugar. Essa revelação deixou Tange atônito, pois percebeu que não possuía habilidades de quebra de feitiços afinal. Mais tarde, na casa de Yang Shan, Yunvo foi despertado do sono por seu amigo. Ainda meio sonolento, Yunvo murmurou uma pergunta sobre se Yang Shan estava lá para lhe dar uma missão. Yang Shan, com um sorriso, respondeu que tinha duas notícias fantásticas para compartilhar. A primeira notícia trouxe imediatamente uma onda de alegria ao rosto sonolento de Yunvo, pois Yonshan informou que seu vídeo havia explodido em popularidade dentro da comunidade de jogos, alcançando impressionantes 170.000 visualizações. Agradecido e emocionado, Yunvo agradeceu a Yonshan por todo o seu apoio, sua excitação era evidente. Mas Yang Shan ainda não havia terminado, ele soltou a segunda bomba, que era ainda mais empolgante. Yang Shan revelou que havia recebido um e-mail da administração da Nike, uma grande empresa de moda que estava se aventurando na transmissão de arena. Eles eram atualmente a principal empresa de gestão de arena. O e-mail continha uma oferta para recrutar Anvo. Os olhos de Kim se arregalaram incrédulos com a ideia de que uma empresa tão proeminente estava interessada em contratá-lo. Nem sequer havia passado uma semana desde que ele retornou à arena, e essa incrível oportunidade já se apresentava. No entanto, ao pensar nessa nova possibilidade, flashes de seu passado marcado por dificuldades e contratempos ressurgiram em sua mente, e a imagem de sua mãe ao lado de seu pai doente na cama, seus dias trabalhando em uma loja de conveniência lidando com clientes rudes e a memória do rosto presunçoso de Andar zombando de sua situação o assombravam. Essa oportunidade repentina o fez tremer com uma mistura de excitação e apreensão. Ele aceitou o pedido de Yang Shan e recebeu os detalhes de contato do e-mail para entrar em contato com a empresa. Depois de um tempo, Jamie, representante da Mac Management, informou Kali sobre seu contrato bem-sucedido com o jogador do vídeo viral. Kali verificou o contrato e descobriu que o nome do jogador era Kang In-Vu, que havia escolhido o apelido de transmissão Alibus. Kali achou o apelido um pouco desafiador de pronunciar, então decidiu simplificá-lo para Sr. G. Curioso, ele perguntou a Jaime se a abreviação MG lhe lembrava algum outro jogador. Aconteceu de ser o famoso jogador de ranking 1 que havia desaparecido 2 anos atrás, Meleagod. A confirmação de Kali deixou Jaime maravilhado. 2 anos atrás, a base de jogadores da arena tinha disparado, transformando em uma sensação global e uma grande fonte de dinheiro. Agora, com o retorno do lendário jogador, Jaime não pôde deixar de se perguntar quanto a reaparição desse ranqueiro abalaria novamente o mundo da arena. Na casa de leilões integrada de Aslan, Yunvo trabalhava diligentemente, organizando os itens em seu inventário e decidindo quais não eram mais úteis para ele. Depois de limpar o saque que adquiriu na festa PK no Black Skull Guild, ele se viu com uma quantia considerável de 5.100 ouro e um par intrigante de sapatos. Esses sapatos não eram apenas um calçado comum. Eram sapatos de sapo do pântano, feitos da pele de sapos do pântano. Usá-los permitia aos jogadores saltar para alturas maiores. Era um item único e valioso que adicionava uma nova dimensão ao seu jogo. Kim Von também recebeu um item significativo ao completar a missão de Dakin, o colar da tribo da pradaria.
Este colar não era apenas um símbolo da tribo da Pradaria, mas também um símbolo concedido a humanos que demonstraram habilidades excepcionais de combate para Dakin. Seu encantamento melhorava todos os atributos de humanos durante as batalhas. Enfrentar oponentes fortes aumentava seus atributos, enquanto lutar contra oponentes mais fracos levaria a uma redução em seus atributos. Com todos esses itens combinados, as especificações gerais de Yunvu agora eram equivalentes às de um jogador de nível 60, embora ele estivesse atualmente apenas no nível 32. Com o ouro restante que tinha, Yunvu tinha seus olhos voltados para adquirir uma arma de grau único. Ele sabia que o poder de ataque era de suma importância e, neste momento, não priorizava a penetração de defesa. No entanto, encontrar uma arma de grau único com apenas 5.000 ouro estava se mostrando uma tarefa assustadora. Enquanto ele percorria as listagens de leilões, parecia que ele teria que se contentar com algo menos impressionante. Mas então algo chamou sua atenção em uma espada anã com um preço surpreendentemente baixo de 1.000 ouro. A espada anã era conhecida por sua habilidade. Criada por um anão de martelo dourado, ela ostentava um impressionante poder de ataque de 700 e uma característica especial de durabilidade. Armas como essas normalmente se desgastavam rapidamente, mas não a espada anã. E Yunvu, quem não podia acreditar em sua sorte, era como se alguém tivesse listado o item por engano por uma fração de seu valor real. Ele prontamente fez a compra, sem saber que sua boa fortuna acabará de enviar ondas de choque através do Black Skull Guild. O senhor e o mestre da guilda do Crânio Negro estavam em estado de choque, pois ele exclamou: vendeu. Uma garota ao lado dele perguntou ingenuamente se isso não era uma coisa boa. No entanto, a resposta de Sura foi tudo menos positiva, pois ele percebeu seu erro ao ter perdido um zero, e o item foi vendido rápido demais. Num tom apressado, ele ordenou à garota que localizasse a pessoa que fez a compra e recuperasse o item, desconhecido para eles. A pessoa que estavam procurando, Yunvu, estava presente bem diante deles, cheio de gratidão pelo vendedor anônimo que inadvertidamente iniciou mais um capítulo na contínua disputa entre o Black Skull Guild e Kang Yunvu. Saindo da casa de leilões com seu tesouro recém-descoberto, Yunvu percebeu que tinha 3 dias até assinar o contrato com a Nike. Ele estava determinado a se tornar mais forte durante esse tempo, mesmo que fosse por uma pequena margem. Missões pareciam ser a melhor maneira de alcançar isso. E ele ainda tinha a missão de Khan para completar. Ele decidiu que era hora de se encontrar com LeBron. Ao olhar para o contrato que Khan lhe deu, uma notificação de missão apareceu em sua tela. O objetivo da missão era encontrar o Cavaleiro de Keon, LeBron, e a recompensa era a habilidade de LeBron. E Yunvu, quem não pôde deixar de se perguntar que tipo de habilidade ele adquiriria do Cavaleiro mais forte do Império. Seus pensamentos se fixaram nas incríveis recompensas que ele havia recebido da missão da tribo do Lobo da Pradaria. Ao entrar no Império de Asma, ele maravilhou-se com a grandiosidade da mansão de LeBron. Era evidente que o cavaleiro mais forte do Império vivia uma vida de luxo. Emui estava animado para conhecer LeBron, pois nunca o tinha encontrado durante seu tempo como Melegod. No entanto, ao chegar à entrada da mansão, ele foi impedido por 2 guardas que lhe informaram que civis não eram permitidos entrar. E Yunvu, quem apresentou a moeda que Khan lhe deu e mencionou que tinha uma recomendação de Khan. Os guardas rapidamente o deixaram passar e o direcionaram para a sala de treinamento no centro da propriedade. Sem o conhecimento de Yunvu, curiosos haviam se reunido, testemunhando sua entrada. Alguns até tentaram afirmar que eram seus camaradas e pediram para se juntar a ele em sua aventura. E Yunvu, quem não pôde deixar de se sentir irritado com esses indivíduos oportunistas que pareciam querer se aproveitar de seu sucesso. Conforme ele se aventurava mais na propriedade, Yunvu percebeu que nunca tinha visto um vídeo de LeBron antes. Ele decidiu que poderia ser o primeiro a criar um. Ele ativou o modo de gravação em sua tela, antecipando seu encontro com um lendário cavaleiro. Dentro da sala de treinamento, ele encontrou um homem absorto em seu treinamento. E Yunvu se perguntou se esse homem era de fato LeBron. O homem, percebendo a presença de Yunvu, perguntou se ele era o que viera com a recomendação de Khan. E Yunvu, quem confirmou e se apresentou. O homem observou que fazia muito tempo desde que um aventureiro procurava e especulou que, se Khan o recomendara, ele deve possuir alguma habilidade. E Yunvu, quem não pôde deixar de se perguntar se outros também tinham recebido a recomendação de moedas de ouro de Khan. O homem, confirmando sua identidade como LeBron, perguntou se Yunvu estava lá para testar sua força,
afirmando que uma luta de espadas revelava mais sobre uma pessoa do que 1000 palavras. Yun-Unvo aceitou o desafio e recebeu uma espada de LeBron. O cavaleiro mencionou que prometia a cada desafiante uma habilidade se o impressionasse. Yun-Unvo, brincando, perguntou se poderia aprender 2 habilidades se conseguisse impressionar LeBron. Lemon respondeu que ele poderia até aprender 3 se ele fosse verdadeiramente impressionante. Conforme a batalha começou, Yun-Unvo ativou todas as suas habilidades e concentrou-se em adquirir uma habilidade única de LeBron. Inicialmente, LeBron comentou sobre a postura aparentemente descuidada de Yun-Unvo, mas logo percebeu que era uma artimanha. Kamo rapidamente se aproximou e lançou ataques poderosos, deixando LeBron impressionado com seu poder de ataque. No entanto, à medida que a luta progredia, Yun-Unvo se viu no chão depois de receber um golpe poderoso de LeBron. Apesar da derrota, ele murmurou que faria o que pudesse, mesmo que a vitória parecesse impossível. Reunindo sua determinação, ele lançou um ataque ousado usando a habilidade Bash, lançando-se em direção a LeBron para um contra-ataque. LeBron ficou surpreso com esse movimento inesperado. Ele não tinha antecipado uma manobra tão calculada de Yun-Unvo e não pôde deixar de se perguntar se Yun-Unvo havia calculado a distância necessária para o contra-ataque. Enquanto o contra-ataque pousava, LeBron permanecia impassível e elogiava Yun-Unvo por sua ousadia. Ele achou o estilo de luta e talento de Ken intrigante e o recompensou com 80 pontos por seus esforços. Yun-Unvo achou difícil acreditar que LeBron lhe concedeu notáveis 80 pontos por seu desempenho e não pôde ajudar. Mas se perguntava quantas habilidades poderia receber como resultado. Então, inesperadamente, o rosto de LeBron se iluminou com um amplo sorriso. Ele informou a Yun-Unvo que agora era sua vez de lançar um ataque. Ele orientou Yun-Unvo a assumir uma certa posição. Yun-Unvo ficou momentaneamente perplexo com essa reviravolta, mas a alegria de LeBron era evidente, pois ele havia encontrado alguém de talento extraordinário. Conforme continuavam, LeBron eventualmente reconheceu as impressionantes habilidades que Yun-Unvo possuía, e Yun-Unvo expressou sua gratidão pela oportunidade. No entanto, não pôde ignorar os 3 inchaços em sua cabeça, resultado dos golpes precisos de LeBron. Ficou claro para ele que derrotar LeBron em seu nível atual era uma tarefa impossível. LeBron então compartilhou que havia dado a moeda de ouro para 10 mestres de espada, e todos os 10 haviam retornado. Ele revelou que havia tido outros 9 desafiantes antes de Yun-Unvo, mas entre eles considerava Yun-Unvo mais forte, superando os outros 9 combinados. Mensagens surgiram sinalizando a conclusão da missão e recompensando Yun-Unvo com pontos de experiência, elevando seu nível e restaurando sua energia e magia. Ele também recebeu o prestigioso título de Estrela em Ascensão, reconhecido por LeBron, o que aumentou todas as suas estatísticas em 10%. Como prometido, LeBron entregou a ele um livro e o crânio do mestre de combate. Essa habilidade aumentou ainda mais suas estatísticas em 10%, somando um impulso total de 20%. Não pôde deixar de sentir que não era o bastante e que havia mais a ganhar com esse encontro, e expressou seu desejo de ajudar ainda mais LeBron. Leopard admitiu que não tinha uma tarefa para Yun-Unvo, mas estava investigando a súbita aparição de criaturas mortas-vivas no sul de Briggs. Havia rumores de que magos negros poderiam estar por trás disso, e o rei suspeitava de jogo sujo. Ele ofereceu a Yun-Unvo a missão de investigação de Briggs, criada como cenário principal de Ema, com pontos de contribuição imperial como recompensa. Yun-Unvo ficou pasmo ao perceber que missões de grau Ema eram fundamentais para a história da arena, impactando o mundo inteiro do jogo. LeBron o alertou para ter cuidado com o rumor de magos negros, especializados em necromancia e magia psíquica. Enquanto Yun-Unvo ponderava sobre essa nova missão, ele deixou a mansão de LeBron. No salão de leilões integrado de Aslan, ele se deparou com uma cena caótica, onde Sura, o mestre da guilda do Crânio Negro, estava causando um tumulto. Surin estava exigindo que seu camarada encontrasse a pessoa que havia comprado sua espada anã e recuperasse o item. Quando ouviu essas palavras, Emu sentiu uma onda de confusão passar por ele. Afinal, ele era quem havia comprado aquela espada, e não conseguia entender por que alguém estaria tão insistente em recuperá-la. Foi somente quando ele notou o emblema em suas armaduras, a marca da guilda do Crânio Negro, que tudo começou a fazer sentido. Murmurou para si mesmo que as rixas realmente tinham um jeito de perdurar. Ao retornar ao mundo real, ele contemplou seu próximo movimento. Sabia que tinha a missão principal esperando por ele e não queria que assuntos irritantes como esse o distraíssem por muito tempo.
O pensamento de caçar cada membro da guilda do Crânio Negro um por um e iniciar a exclusão de personagens passou por sua mente, mas ele rapidamente descartou a ideia, percebendo que isso consumiria muito de seu tempo. Perdido em pensamentos, foi interrompido por Yang Shan, que o convidou para jantar. Durante a refeição, Yunvo confidenciou a seu amigo e procurou seu conselho. Yang Shan sugeriu uma estratégia ousada, fazer o upload de um vídeo provocador e publicar uma declaração de guerra no quadro da comunidade, desafiando a guilda do Crânio Negro para um combate PK. Yonshan argumentou que torná-lo público para toda a comunidade colocaria pressão sobre a guilda, e Yunvo poderia potencialmente enfrentar todos eles. Não seria apenas uma chance de acertar as contas com a guilda do Crânio Negro, mas também faria de Yunvo um tópico quente no mundo da arena. Yunvo, confiantemente, assegurou a Yang Shan que estava pronto para aceitar o desafio. Assim, uma declaração de guerra foi elaborada e postada no quadro da comunidade no dia seguinte. Enquanto isso, na casa da guilda do Crânio Negro, naquele mesmo dia, um membro da guilda frenético correu para informar Suron sobre um vídeo que havia sido postado, declarando guerra no quadro da comunidade. Surin não perdeu tempo e correu para assistir ao vídeo. Na gravação, uma figura mascarada se apresentou como Ali Boss, recontando um e-mail que havia recebido de um usuário de nível inferior, agradecendo por um vídeo em que ganhou uma aposta de exclusão de personagem contra os executivos da guilda do Crânio Negro. O misterioso Ali Boss proclamou que faria o que fosse preciso para fazer com que os executivos da guilda do Crânio Negro excluíssem seus personagens ou enfrentassem consequências equivalentes. Ele acusou a guilda de monopolizar territórios de caça e aterrorizar os outros por tempo demais. Enquanto brandia a espada anã, a raiva de Surin se inflamou. Ele reconheceu a espada e percebeu que esse era o indivíduo que não apenas derrotou seus executivos, mas também recuperou sua preciosa espada de volta na arena. Enquanto os membros da guilda ponderavam-se e ignoravam o vídeo, a raiva de Surin transbordou. Ele declarou que não deixaria esse canalha sair impune e que a guerra havia acabado de começar.